No Monte Carmelo, erguia-se Elias, o profeta escolhido por Deus para confrontar as forças do mal que haviam se infiltrado na terra de Israel. Seu nome ecoava como um trovão nas montanhas. Sua figura robusta e vestes ásperas indicavam a austeridade de sua missão divina. Elias, cuja história é contada nos livros de Reis da Bíblia, foi um dos profetas mais notáveis da antiguidade. Durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, o Reino Unido de Israel foi dividido, formando o Reino de Israel ao norte e o Reino de Judá ao sul. O Reino ao sul seguia mantendo a sede histórica de governo e foco da religião judaica no Templo de Jerusalém. Onri, rei de Israel ao norte, manteve em prática políticas que datavam do reinado de Jeroboão, que visavam reorientar o foco religioso para longe da cidade de Jerusalém. Acabe tornou-se rei do reino de Israel após a morte de seu pai, Onri. Acabe era casado com Jezabel, uma princesa fenícia e sacerdotisa do deus Baal. O rei mandou erguer um templo e um altar para prestar culto a Baal, formando assim um séquito de sacerdotes e profetas de Baal. Jezabel passou então a perseguir os sacerdotes e profetas do Senhor, Deus de Israel. A jornada de Elias começa em Gileade, onde se encontra com Acabe, e o alerta que se seguirão anos de uma seca que nem mesmo o orvalho cairá, porque ele e sua rainha ocupavam o fim de uma fila de reis de Israel que teriam feito mal aos olhos do Senhor. No primeiro livro de Reis, 17, versículo 1. Ora, Elias, de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante minha palavra. Acabe, obviamente, viu Elias como uma ameaça, o que preocupou Elias, mas sua coragem estava enraizada na confiança absoluta em seu Senhor, o Deus de Israel. Então a palavra do Senhor veio a Elias. 1 Reis 17, versículos 3 e 4. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Enquanto a seca se abatia sobre a nação, Elias fez o que o Senhor o ordenara, e partiu para o vale próximo ao ribeiro de Querite. Chegando lá, acampou às margens do riacho, e por lá ficou até que um tempo depois o riacho acabou secando por falta de chuva. Então Deus ordena que Elias vá para Sarepta, na Fenícia, onde deve encontrar-se com uma viúva. 1 Reis 17, versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Quando Elias chega à porta da cidade, observa a viúva colhendo gravetos, e então logo pede a ela se pode lhe trazer um pouco de água e pão. A mulher, de forma humilde, jurando pelo próprio Deus, diz não ter pão, apenas um punhado de farinha em uma vasilha e um pouco de azeite em uma botija, o que não é suficiente para manter vivos ela e o próprio filho. Elias, porém, lhe diz, 1 Reis 17, versículo 13. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A promessa de Elias se realiza, e a mulher recebe a bênção prometida. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Foi piorando e parou finalmente de respirar. A mulher então reclama a Elias. 1 Reis 17, versículo 18. Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Elias, movido por uma fé semelhante à de Abraão, orou ao Senhor em nome do filho da viúva, para que Deus o ressuscitasse, demonstrando assim a veracidade da palavra do Senhor. 1 Reis 17, versículo 21.
clamou Elias: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Deus ouviu a oração de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Retornando então o filho aos braços da mãe, diz Elias. 1 Reis 17, versículos 23 e 24. Veja, seu filho está vivo. E ela diz a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Mais de 3 anos se passam, e a palavra do Senhor vem até Elias. 1 Reis 18, versículo 1. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias partiu então para Samaria, e a fome havia tomado todo o reino. Acabe havia convocado Obadias, um servo do Senhor, para vasculhar em cada fonte e vale do reino em busca de alimentos para os animais. Em seu caminho, Obadias encontra Elias, o reconhece e diz. 1 Reis 18, versículos 7 e 8. És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Obadias, muito apreensivo, conta a Elias que Acabe mandou procurar por ele em todos os cantos do reino, e que se fosse até o rei, avisando da chegada de Elias, e após não o encontrasse, com certeza Acabe o mataria. Também conta a Elias que Jezabel estava perseguindo e matando os profetas do Senhor, e que ele, Obadias, os estava escondendo e os abastecia de comida e água. Elias afirma a Obadias. 1 Reis 18, versículo 15. Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Obadias, confiante, dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Acabe confronta Elias, o chama de o perturbador de Israel. Elias responde. 1 Reis 18, versículo 18. Não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Elias demanda a Acabe que reúna no Monte Carmelo todo o povo de Israel e traga os profetas de Baal. Acabe convocou então todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Quando tudo estava pronto, Elias dirigiu-se ao povo e disse, 1 Reis 18, versículo 21, Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias propõe um teste. Pediu que 2 novilhos fossem trazidos. Disse aos profetas de Baal, 1 Reis 18, versículo 25. Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então prepararam o novilho e o puseram sobre a lenha no altar. Eles gritaram e dançaram, de manhã até o meio-dia, sem sucesso. Vendo a cena, Elias diz, 1 Reis 18, versículo 27. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Em face disto, os profetas de Baal passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe, até quase anoitecer, mas não houve resposta alguma. Elias, já satisfeito com o tempo dado aos profetas de Baal, pede ao povo que se aproxime, volta-se ao altar do Senhor e percebe que está em ruínas. Então apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, e constrói um altar em honra ao nome do Senhor, e ao redor do altar cava uma valeta. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha. Elias ordena então que o altar seja encharcado com a água de 4 jarras grandes, derramadas por 3 vezes até encher a valeta que havia cavado. Elias coloca-se à frente do altar e ora,
1 Reis 18, versículos 36 e 37. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o novilho, a lenha, as pedras e o chão, e secou totalmente a água na valeta. O povo, vendo o acontecido, sucumbiu ao poder do Senhor, Deus de Israel, e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias, em nome do Senhor, havia vencido o falso deus Baal, portanto, ordena a prisão e morte dos sacerdotes de Baal. Após, Elias sobe até o topo do Monte Carmelo, ora com furor, para que a chuva volte a cair sobre a terra. O poder do Senhor veio sobre Elias, e nuvens escuras apareceram no céu. Começa a chover, encerrando a seca de 3 anos, cumprindo assim a palavra do profeta. Elias, o profeta de Deus, enfrentou desafios, experimentou milagres e foi um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. Sua história continua a inspirar e exemplificar a importância da fé inabalável, da obediência e da confiança em Deus, conforme registrado nos livros sagrados, que narram suas jornadas e revelam o poder do Deus que ele serviu.